Olá, começa agora o programa Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e o meu entrevistado de hoje poderia estar fazendo uma entrevista com um gravador na mão, a cabeça cheia de ideias e olhar atento para o mundo. Mas esse sonho quase foi interrompido pela brutalidade. O jornalista e estudante de publicidade Igor Melo foi baleado por um policial, mas resistiu e hoje está aqui para falar de esperança, porque a bala que o atingiu não foi mais forte do que a vontade de viver. Muito bem-vindo, Igor. Bem, Mônica, obrigado pela oportunidade, mais um espaço de fala, mais um lugar para poder falar, né? Não só sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e também sobre o que vai acontecer. Muito obrigado pelo espaço e vamos lá. Queria começar falando de você. Me diga quem é o Igor Melo, qual é a sua caminhada, sua família, sua trajetória, seu lugar, seus sonhos. Igor Melo tem 31 anos, na verdade tem 32, desculpa. Fiz agora 28, não estou acostumado ainda, mas tem 32 anos, ele é pai do Jonas, esposo da Marina, filho da dona Sônia, carioca da Gema, jornalista, eu sou carioca nascido em Madureira. Olha! A maternidade é Culano Pinheiro, ali no pé do Morro de São José, né? Morador de Turiaçu, sou jornalista, botafoguense, com muito orgulho, muito amor. E mais um trabalhador brasileiro, mais um preto, pobre, periférico, favelado, sonhador, né? Que sonhou um dia em estar aonde eu estou, mas não da forma que seria, né? Eu sonhei em estar ali, mas pensei em ficar famoso por um outro motivo que não ter exatamente. Sido confundido com um ladrão e baleado por um policial. Mas você também, antes disso, você já teve algumas conquistas. Você já é jornalista. Sim, sim. Você está fazendo uma segunda faculdade de publicidade. Isso. Então você já é um vencedor, você já tem as suas conquistas, né, Igor? Já faço a minha segunda graduação, né? Agora publicidade e propaganda. Já atuo como jornalista desde 2017, quase 10 anos aí, né? São quase 8 anos. E você começou de uma maneira muito, como é que eu vou dizer, empreendedora, né? Porque muita gente diz que é empreendedor, mas não é bem empreendedor. Não, é verdade, foi uma ideia mais minha mesmo, em falar primeiramente sobre o Sol Botafogo. Aí comecei ali com um blogzinho, né, em uma página no Facebook, no Twitter e tal. Que o nome do seu blog era? Então, Fogo Notícias, agora eu trabalho no Informe Botafogo, né? Que já tá com um público maior, com uma visibilidade bem maior do que eu comecei, né? E através da minha paixão pelo Botafogo, foi que eu também me apaixonei pelo jornalismo esportivo e escolhi como profissão. Conta mais da tua trajetória até aqui como jornalista e publicitário. O que te move? Então, a publicidade, para mim, na verdade, ela entrou mais como uma experiência. Né? Pô, tô com uma chance de fazer uma segunda graduação, vamos continuar no campo da comunicação? Vamos fazer publicidade? Até porque é uma forma de você, como é que eu vou dizer, organizar o seu próprio empreendimento mesmo, Exatamente, né? eu mesmo pensar no meu próprio negócio num projeto de médio a longo prazo. Comecei, gostei muito, até muito por conta dos docentes, da forma da aplicação da metodologia, né? Mas o jornalismo, para mim, sempre foi um sonho, desde criança, né? Eu sempre sonhei em ser jornalista, em ser repórter especificamente, né? Eu tenho essa veia jornalística, essa veia de repórter, e assim, eu posso dizer que eu sou um cara realizado, porque eu sempre sonhei em ter um filho, tenho uma família maravilhosa, tenho um lar, e sempre sonhei em ser jornalista. Fazer pelo menos uma entrevista com algum jogador, quer que seja, eu já fiz inúmeras e continuo fazendo. E alguma vez te falaram que não podia ser um jornalista preto e pobre? O meu pai me dizia isso, tá? Eu morava em Bangu e aí meu pai me dizia assim, não tem jornalista pobre que mora em Bangu, Mônica, jornalista com sobrenome Ramos não existe. Aí ele falava todos os sobrenomes importantes dos outros jornalistas. Você não vai conseguir, e isso já fazem 36 anos, faz 36 anos que eu trabalho com isso. Eu vi que jornalismo não era coisa pra gente preta, que eu não ia aparecer na televisão, eu não ia ser jornalismo, porque jornalismo não é coisa pra gente preta, é só pra gente branca. E aí? Como é ser um jornalista? Quase que eu aceitei isso como verdade. Eu falei, não, peraí, calma aí, isso não é verdade. E assim, ser jornalista negro pra mim é um orgulho, é um motivo de resistência, né, de estar num espaço
que, querendo ou não, é majoritariamente branco, mas que cada vez mais pessoas negras estão entrando nesse espaço e estão sendo aceitas. E isso é muito importante, não é só entrar e ser aceito. E você conseguiu estudar trabalhando na universidade, né? Isso. Primeiramente na Uniswan e depois eu tive mais uma oportunidade na Celso Lisboa, né, que é uma faculdade aqui do Rio. E voltei a trabalhar também com a bolsa de 100% por estar trabalhando na faculdade, como inspetor, sempre como inspetor. Como é que é ser inspetor de aluno, hein? Cara, acho que você ser inspetor de alunos adultos é pior do que ser de adolescente, sabia? Ah, é? É. Por quê? Até porque instituição privada, então, eles pensam que que pagam ali, as instituições pensam que pagam pelo seu serviço. E não é assim, né, entendeu? É pior do que ser de adolescente, eu acho. Eu nunca tive experiência também com adolescente. Mas, sei lá, o adulto tenta... Pô, tem, então, assim, certos setores, assim, né, de graduações que o aluno pensa que tem superpoderes e tal, mas é uma experiência gostosa. Até porque, por exemplo, tem alunos muito difíceis de lidar, mas tem pessoas muito amistosas. Por exemplo, quando eu passei esse processo que eu passei, eu tive que ir até a UPA de Marechal Hermes. Eu fui muito bem atendido por um aluno que estudava lá na faculdade que eu trabalho. Ele, pô, esse cara aqui não, eu que vou atender ele e tal. E o meu atendimento durou 5 minutos. Você está falando, passar o processo que eu passei. Você tem dificuldade de dizer que foi confundido com um ladrão e baleado por um policial? Não, até porque isso está marcado na minha vida, está marcado na minha memória, está marcado na minha trajetória, até porque tem o Igor antes e o Igor depois desse evento. Eu acho que os 8 dias que eu passei no hospital também, eles marcaram muito a minha vida, porque ali eu pude refletir e a partir dali ver a vida de uma forma diferente, ver a vida como ela é de verdade. Eu acho que coisas que acontecem no dia a dia da gente podem acontecer com a gente também. Todos nós estamos sujeitos a isso, não tem classe social, não tem cor, não tem nada. É claro que eu acho que teve um racismo estrutural ali em cima do que aconteceu comigo, mas é uma coisa que toda a população do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro, está sujeita a acontecer. Até porque depois do Igor, tem um rapaz que foi baleado montando a barraca de pastel na Feira da Penha. Se ao menos tinha a chance de se defender. Isso me marcou muito, me doeu muito, porque eu me senti nele e vi a minha família também na dor dele também. Agora há pouco tempo também, novamente, 5 tiros de fuzil, ou 7, se eu não me engano, ali na proximidade do Complexo Alemão, mais um jovem morto. E até quando a gente vai ficar noticiando isso? Isso vai ser notícia? Mas eu não tenho dificuldade de não me falar, até porque eu queria que no caso fosse um marco. Um marco para que isso parasse de acontecer. Você é autoridade policial, tem algum poder médico, aborde, vá lá, faça o seu trabalho, que tem que ser feito. Mas eu acho que da forma que está acontecendo, não pode acontecer. Não pode. E qual foi a importância do pessoal do Batuque, que era o teu terceiro trabalho, né? Que era o bar, que você era garçom. Pro teu socorro, foi um garçom, foi um segurança de lá que te resgatou, né? Rafael Tiburcio, um cara, tipo assim, uma das pessoas a quem eu devo a minha vida. E, cara, falar da Batuque, pra mim, é como falar da minha família. Porque a importância deles pra mim, desde o começo, desde 2022, que eu comecei lá, isso aí mesmo, desde 2022, quando eu comecei lá trabalhando no bar, a minha aceitação lá foi uma forma muito bacana, muito legal. E assim, o caso aconteceu comigo por volta das 2 da manhã. Eu fiquei sabendo que às 5h30, 6 da manhã, as imagens já estavam na mão da imprensa. Então todo o apoio, todo o suporte, toda a aceitação, principalmente de um cara que pra mim eu tenho como pai, agora vai ser meu padrinho de casamento, William Oliveira, ele que é produtor da casa, ele que me colocou lá. Você vai casar? Eu vou casar com a minha esposa, com a minha esposa, porque eu falo que já é minha esposa, nós temos um filho, já moramos juntos. Você vai casar quando? Como é que vai ser? Vai ter 20 de setembro, vai ter uma confraternizaçãozinha simples, né? Como tem que ser, mas inclusive já tá todo mundo aqui convidado. Olha, que festa, hein? E assim, vou selar uma união também de uma pessoa que, poxa, foi muito parceira minha. Ele veio do meu lado ali no momento mais difícil da minha vida. E a Batuque, é como eu falo, falar da Batuque é falar da minha família. Eles fizeram por mim,
não só com a disponibilização das imagens, mas também o depois, o reconhecimento para mim como pessoa, como funcionário, foi sensacional. Foi uma demonstração de afeto e carinho que acho que eu nunca tive. Foi a maior que eu tive depois disso tudo. E você dormia que horas? Porque você é garçom, inspetor, ainda fazia o blog, faz, né, o blog do Botafogo, estuda, dormia que horas? Quando dava. Quando dava. Quantas horas por dia? E que assim, às vezes doía muito, que eu parava muito pra pensar, pô, vale a pena, mas tinha que valer, tem que sustentar, tem que botar um dinheirinho no bolso. Eu saía de casa, via meu filho dormindo, chegava em casa, via meu filho dormindo, eu saía de casa, via meu filho dormindo, chegava em casa e via meu filho dormindo. O que te dá força para continuar estudando, trabalhando, criando, e o que mudou em você? Então, acho que o que mudou em mim eu acho que, tipo assim, eu tô muito mais paciente e refletivo, né? Assim, com a vida, com as coisas. Acho que tem situações que eu explodiria mais rápido, talvez. Agora eu, nossa, penso mais 70 vezes antes. E o que me dá força para me motivar eu continuar, claro que é minha família, é minha esposa, meu filho e minha mãe, né? Porque minha mãe, ela já viveu por um processo de luto de um filho, né? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu perdi o meu irmão mais velho, Alexandre, com 17, vítima de um coágulo no sangue, que ele caiu da laje soltando pipa e faleceu. Eu acho que me deu mais força de sair dali, daquela situação de quase morte mesmo. Eu cheguei a vomitar uma sacola de mercado cheia de sangue, aquele sangue pisado mesmo, foi... e não deixar minha mãe viver aquele processo de novo, aquele processo de luto. E não só ela, como a minha esposa e o meu filho são que me dão forças para viver e para continuar vivendo. Qual é o seu lugar preferido no Rio de Janeiro? Qual é o lugar que te traz paz no Rio de Janeiro? Não vou mentir para você não, tem 2 lugares. Vou te falar primeiro lugar natural, que é a Praia do Leme, e segundo é o estádio Newton Santos, no Engenho de Minas. Esse não traz muita paz, não. Traz raiva, traz bastante raiva, traz bastante raiva. Mas é uma raiva, nervoso. Que eu preciso para viver. É muito nervoso, mas no ano passado foi muita alegria também, né? Muita alegria. Mas assim, um lugar natural que me traz muita paz é a Praia do Leme. Gosto sempre de trazer minha família, sempre estar ali, estar vindo aqui na Praia do Leme, que é bem pertinho aqui da gente. É um lugar que me traz muita paz. Daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o jornalista e estudante de publicidade Igor Melo. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Eu sou Mônica Ramos e hoje estou conversando com o jornalista e estudante de publicidade Igor Melo. Igor, quando você chegou aqui no estúdio, você até se emocionou, chorou, né? Como é que é para você estar num estúdio de televisão? O que aconteceu? Por que você teve essa emoção hoje? Acho que assim, estúdio de televisão eu já tive em outros, mas assim, tá na Band é uma coisa diferente, porque a Band é uma relação que eu tenho já de muito tempo. Né? Acho que assim, não sei, eu sou ouvinte da Band News desde que, sei lá, 18 anos, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada, de fato. Né? Então entrar aqui, entrar na emissora que o meu grande ídolo no jornalismo trabalhou, que é o Boechat, né? É muito emocionante e até um lugar que eu sempre almejei trabalhar também. Eu falei que tem uma lembrança no meu Instagram, que vou até procurar depois, que quando eu trabalhava fazendo entrega para aqui pela Zona Sul, eu sempre passava aqui em frente. Um dia eu passei em frente, tirei uma foto e falei, pô, menina, vou trabalhar aqui dentro. Olha! Entrar hoje aqui, estar conhecendo, é um episódio muito marcante para mim e por causa disso foi essa a minha emoção. Um prazer também pra gente e muito bem-vindo. Obrigado. Você falou que o Boechat foi uma referência para você, né? Como é que ele foi uma referência para você e quais são as suas outras referências? Ele foi uma referência para mim no que é ser um jornalista de verdade, né? Ser combativo, prestador de serviço, né? Como ele sempre falava que era um prestador de serviço para a sociedade, né? Combativo, ali com os erros, com as cobranças, né? Das coisas do nosso cotidiano. E também tem outras referências, né? Referências da minha cor, como Abel Neto, a própria Glória Maria também. E exemplos de vida para você? Exemplo de vida para mim é minha mãe. O primeiro, um grande exemplo de vida, é uma mulher guerreira, que sofreu muito, assim, né, com o meu genitor. A minha irmã também é um exemplo de vida muito grande para mim, porque eu me inspiro nela muito nessa questão de ter 3 empregos, de me virar para ter meu dinheiro, até porque a minha irmã, ela acabou... A tua irmã faz o quê?
Então, hoje ela é administradora de empresa, né, formada, ela trabalha na Petrobras, mas ela foi mãe com 15 anos, teve uma trajetória de vida também muito assim, marcante e impactante para mim. Eu acho que ela é uma grande inspiração para mim também nessa questão de sempre correr atrás do dinheiro, mas de uma forma legal, ainda que tenha que se desdobrar em 2, em 3, vai que dá. Não precisa correr para aquele caminho mais rápido e mais urgente ali e mais descartável até que a pessoa é, né? Quem sabe do que a gente está falando. E como é o nome da sua mãe? Sônia Maria Mello, minha guerreira, meu exemplo de vida. É a pessoa que fez eu ser o que eu sou, que me criou da forma dela, mas de uma forma muito certa e a qual eu sou muito grato. Porque se não fosse a minha mãe, eu acho que não fosse as palmadas da Dona Sônia, falando a verdade, eu acho que o Igor não seria esse Igor que ele é hoje. E o Igor que foi reconhecido muito depois disso, desde que aconteceu. Eu fui acusado de roubo, né, de ter roubado alguém, mas em momento nenhum, todas as pessoas que estavam à minha volta e até as pessoas que vieram a saber do caso pela internet duvidaram da minha honestidade. Isso muito por conta da educação que ela me deu. Muito bacana. Você tem consciência de que a sua história é inspiração para outros jovens pretos, pobres, trabalhadores e que têm o sonho de vencer na vida? Eu tô tendo essa consciência agora, que é um fato que é muito difícil de lidar. Ainda mais para pessoas que vêm de onde eu vim, da forma que aconteceu, até porque tem coisas sobre o episódio, né, que envolvem o episódio, que eu tô sabendo só agora. Né? Eu tenho essa consciência, né, é uma responsabilidade muito grande, que querendo ou não, eu tenho que carregar, né, porque hoje quando eu vou a um jogo do Botafogo, inúmeras crianças vêm tirar foto comigo, vêm falar que torceram por mim. E assim, mais do que um adulto falar que torceu por você, você já fica emocionado, quando uma criança fala isso me destrói. Uma criança preta ainda, então, negra, assim, igual a mim, me destrói mesmo, me deixa muito emocionado. E assim, agora eu tô sabendo lidar, né? Eu tenho consciência disso, mas é uma coisa que eu tenho que aprender a lidar ainda. E vou aprender, tenho certeza, vou aprender a lidar e quero ser exemplo. Quero muito ser exemplo, e não só ser exemplo, como ser um marco também. Né? Porque aconteceu comigo não aconteça com mais ninguém, porque você ser injustiçado é muito ruim. É assim, muito ruim mesmo. O que a Zona Norte representa para você? Vida. Vida no amplo sentido da palavra vida. Viver, fazer a vida ser vivida, fazer a vida ser sobrevivida, porque eu acho que a gente sobrevive dia após dia, não só na Zona Norte, como na Baixada Fluminense também, né? Porque eu acho que a gente fala muito de Zona Norte, mas Baixada e Zona Oeste também, às vezes a gente se esconde muito, então eu acho que vida. Porque vida não só na vida das pessoas que estão ali, mas na vida dessas pessoas que fazem o Rio sobreviver. Então vamos agora para o nosso momento cartomante. Vou Cartomante? botar mais cartas aqui para você, hein? Hora das cartas. Pode tirar uma. Posso tirar uma? Pode. Não sei porque essa aqui tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ela, essa daqui. O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro para você? O Rio é um esculacho. Não só a beleza natural do Rio de Janeiro, mas como o carioca também, a resiliência do carioca, a vontade de viver, a alegria, a receptividade do carioca também, ela é muito grande. Né? Eu acho que o Rio é um esculacho, muito por causa do carioca. O carioca também é um esculacho, né? Pode tirar mais uma. Mais uma? Sim. Agora eu vou lá pra ponta, essa daqui. Saudades da minha laje. Do que você tem nostalgia no Rio de Janeiro? Claro que eu tenho nostalgia do Rio de Janeiro, é da minha infância, né? Como é que era? Que era com o pé no chão mesmo. Era em Madureira? Madureira, em Turiaçu, mais precisamente, né? Ali do ladinho de Madureira, jogando bola na rua, não tendo hora para ficar na rua, assim, não tendo hora para entrar, na verdade, não tendo preocupação. Já era perigoso, já era Zona Norte, já era periferia, mas ainda assim, eu acho que a questão da criminalidade não tinha avançado da forma que estava avançando, não está avançando hoje e continua avançando. Né? Eu acho que eu tenho mais nostalgia daqui da cidade, é da minha infância e de como ela foi vivida, principalmente. Brincava na rua, assim, pegava a cabeça fruta, do dedão, no pé, pulava no terreno do vizinho para pegar a fruta do vizinho. Ô Igor, eu vou falar com a tua mãe. Ia lá falar com a minha mãe, eu tomava uns catiripapo, mas depois estava na rua pulando na casa de novo. Eu sinto muita saudade. Mais uma carta. Mais uma carta? Sim. Essa carta aqui.
Fala sério, bicho. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? Fora essa coisa da violência que, óbvio, né? A desigualdade social do Rio de Janeiro é muito latente, né? Ela é muito latente e também a exclusão geográfica no Rio de Janeiro eu acho que me deixa mais indignado. Porque eu acho que a desigualdade social, você tem ela no Brasil como um todo, como país. Do Iapoca ao Chuí. Mas eu acho que a exclusão geográfica no Rio de Janeiro, ela se dá muito grande. Porque, tipo, aqui mesmo em Botafogo, tu mora onde? Eu moro em Turiaçu. Onde fica? Na Baixada? Tá? É no Rio. Entendeu? Acho que a exclusão geográfica e a falta de conhecimento também de alguns cariocas da sua cidade, de querer descer um pouco do seu pedestal e conhecer um pouco a cidade, no que ela é, né? Pô, fala sério. Vamos refletir um pouco sobre isso. Agora nós vamos para o momento Cadeira no Portão. O momento Cadeira no Portão é uma coisa que você devia viver muito lá em Turiaçu. Muito. E eu também lá em Bangu, de onde eu vim, né? Aquela noite de calor, pega a cadeira de praia. Quando falta luz, então, é todo mundo na cadeira no portão. Bota no portão e vai fazer o quê? Conversar e falar das pessoas, né? Agora nós vamos falar de leve. Agora nós vamos falar das pessoas. Neto, esse cara aí sem palavras pro Neto, pro que ele fez por mim no momento e como aconteceu. Porque o Neto, ele foi a primeira pessoa que me deu a chance de poder exercer o meu sonho, o que eu sempre sonhei, porque eu sempre sonhei em viver assim, na minha vida como profissão. Na Rádio Craque Neto. Na Rádio Craque Neto, que é ser remunerado pelo que eu faço. Então sou grato não só ao Neto, como ao Sidney Fraioli também, que é o sócio dele, né, com quem eu tenho muito contato quase que diário, por não só essa chance, mas essa esperança de poder, assim, ver que eu tenho conteúdo e que o meu conteúdo, ele é bom, tem qualidade, que eu posso ser remunerado por isso. Esse cara reconheceu isso em mim, reconheceu que eu sou um bom profissional, que eu tenho um futuro brilhante e que o Neto botou essa ciência dentro de mim. Que eu sou capaz de ter um futuro brilhante. Então o Neto para mim representa a esperança, uma esperança de que pode dar tudo certo. Thiago Marques, o motoboy, o motoqueiro que estava te levando no dia em que você foi baleada. Meu herói e meu anjo da guarda. Vocês não se conheciam, né? Foi um Uber? Foi um acaso, né? Ele foi me buscar lá na Batu, como eu falei para vocês aqui no off, depois daquele dia terrível de trabalho, na qual fiz só R$67 de lucro. Olha. No qual 20 ia dar para ele na corrida. Mas eu acho que foi Deus que colocou o Thiago para fazer essa corrida ali para mim. Né? Porque o Thiago confiou em mim até o final, ficou comigo até o final. E depois disso tudo, a gente pôde se reencontrar. E aí, como é que foi? Foi emocionante, foi uma reafirmação de que o Thiago agora ele faz não só parte da minha história, como parte da minha família. O Thiago é o irmão mais novo que eu ganhei. E que está marcado na minha vida, na minha trajetória, e que eu vou ser eternamente grato, não só por o que ele fez por mim, mas pelo que ele representa para mim. Joel Carli. Joel Carli, ele representa para mim fidelidade, paixão e amor. Jogador do seu fogão, né? Do meu fogão, capitão, um cara que passou os momentos de dificuldade do Botafogo como jogador, passou um momento de transição e de glória como dirigente. Né? Ele representa amor, fidelidade e dedicação. São essas três palavras que resumem esse cara aqui, que eu pude me emocionar quando eu vi ele, porque ele me deu a minha primeira grande alegria como jornalista. Qual foi? Foi o título de campeão carioca de 2018 pelo Botafogo. O meu sonho sempre foi cobrir o título do Botafogo, né? E eu estar ali naquele dia, poder me emocionar, correr, chorar, quase perder minha carreira de jornalista, porque eu acho que eu perdi um pouco as estribeiras. Mas eu sou muito grato a esse cara aí, não só por esse gol, mas por causa desse carinho, nessa paixão e nessa fidelidade dele com o Botafogo. Sua esposa e seu filho. Realização de um sonho que muitas vezes eu pensei que não fosse realizar, não fosse ser possível, não fosse acontecer. Mas eu sonhei todos os dias com isso, até porque a Marina, ela é de Recife. Eu conheci ela pela internet. Olha! Pela internet. Foi namoro virtual? Muito tempo à distância, de eu no indo Tinder? Pra lá. Não, foi no WhatsApp mesmo. Né? E por muitas vezes a gente pensou que esse momento ele não fosse acontecer. E não aconteceu.
Né? Aconteceu na pandemia, principalmente, a gente quase não se viu. Aí no ano seguinte, ainda durante a pandemia, ela veio pra cá, ela passou por um processo de luto, que era da avó dela, que ela cuidava e tal. Mas isso aqui pra mim é uma realização, que eu pensei que não fosse acontecer, acabou que aconteceu e tá sendo fundamental. Não só pra minha vida, mas pra minha sobrevivência. Teu filho hoje tem quantos anos? Ele tem 2 anos, vai fazer 3 em setembro, Jonas. A coisa tem mais alguma valiosa chance que dele eu não tenho. ser botafoguense? Eu acho que não. Se tiver, O que acontece se ele quiser ser outro time? ele pode escolher entre seu time ou se mudar de casa. Que isso, gente? Tá brincando. Fala isso não, Igor. Tá brincando. Mas eu acho que, tipo assim, uma coisa que já tá dentro dele. Eu consegui, assim, eu acho que A carinha dele ali tá bem alegre com a camisa, Ele né? vê o beijo no escuro do Botafogo e ele fica, e fica beijando. Cuidado que pode acontecer com você igual aconteceu comigo, hein? Não, Eu era Botafogo. Não, mas Meu ele- pai também. Depois eu virei Bangu. Mas não, se ele virar Madureira, eu vou ficar muito satisfeito. Vou ficar insatisfeito se ele torcer pra outros times que, né? Melhor deixar quieto. Né? Até porque, né? Igor Melo, uma frase que te define. Eu sou sobrevivência e resistência. Sobrevivi a uma crueldade, uma atrocidade e resisto todos os dias. Vou acordar até eu dormir. Parabéns e muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço de fala mais uma vez. Poder falar e poder mostrar quem eu sou também, que isso é muito importante. Foi muito bom pra mim poder falar com você. Muito obrigado. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.